vivo. Só que não tá filmando aqui. Peraí, que eu tô ao contrário. Aqui. E aí você entra aqui junto comigo. Peraí, que eu tô ao contrário. Aqui. E aí você entra aqui junto comigo. Vamos ver. Tem. Você tá entrando. Cheguei. Oba! Vamos fazer hoje. Aí, como é que fica essa coisa aqui? Da microfonia. E se você desligar o som do celular? Não vai ter jeito. Ave Maria! Então vamos continuar aqui mesmo pelo Instagram, que eu acho que é mais interessante. Então eu vou... Pelo Instagram? É. Então me chama. Então a gente sai daqui, né? É. Oi! E Érica. Oi. Ah, Cox Cabral é a Dani, será? A Adri Levi também está aqui. Hoje a gente vai fazer uma live sobre storytelling e as emoções. É da minha série de lives que eu tenho feito a respeito das emoções. E hoje a minha convidada, que é mega, super grande, mega blaster especial, é a Nocilene Santos. Nossa Senhora, a Adriana Cox Cabral, não acredito, Adriana! Quantos anos que eu não te vejo, que delícia! Hoje a gente está aqui para falar mais um pouco sobre as emoções, mas agora num contexto muito legal, que é o contexto do storytelling, né? Como que a gente pode escrever uma história e deixar essa história muito mais legal? Colocando emoções. E quem vai contar isso para a gente é a Nocilene Santos. Ela vai falar um pouquinho, depois eu vou me apresentar e na sequência ela se apresenta. Eu sou a Lucila Marques, eu sou mentora, sou coach, sou especialista em inteligência emocional e liderança. E comecei no mês de maio, eu comecei a fazer uma série de emoções, que a gente termina logo na sequência, porque depois nós vamos falar dos aprendizados desse momento nosso de pandemia. Mas hoje a gente vai falar storytelling. Nós vamos falar storytelling com a Nocilene Santos e as emoções. Olha a Adri Levi aí, tá aí também. Tem aqui, olha, até trilha sonora. Nossa! Ó, que chique! Quanta emoção, Lucila! É muita emoção, a gente fica tão emocionada de falar. É muito legal. Obrigada pelo convite, muito legal. E falar de emoções, num momento como esse, minha amiga, o que será? Tudo. Que segundo ontem, ouvindo o Pedro Mandelli, que eu sou fã daquele professor, já foi meu professor, eu adoro, e ele falou assim que a gente está no momento de luto. E é bem isso, porque no começo da pandemia, a gente queria fazer 1000 coisas. A gente ia para a janela, ouvir música, o povo fazia panelaço, e um monte de coisa aconteceu, aquele entusiasmo, né? E agora? Está todo mundo assim, o que eu faço da vida? Né? As emoções afloraram de tal maneira que chegou um momento que a gente ficou, o que eu faço da vida? O que eu faço com isso que eu estou sentindo e que não sei nem o que é? Olha que tem gente de Israel vendo a gente, hein? Ei, Silvia! Que legal! Muito legal! Então, falar um pouquinho de mim. Vamos falar um pouquinho. Tá. Então, eu também, assim como você, trabalho com desenvolvimento humano, sou coach, sou treinadora, amo trabalhar com isso, porque enquanto eu me preparo para ensinar, eu estou aprendendo. Quando eu vou para a sala de aula, aprendo um pouco mais. E fica esse círculo virtuoso que me encanta. A gente não para nunca de aprender, principalmente agora, que eu vejo como a gente está no ponto zero para recomeçar tudo de novo. Na verdade, é se reinventar, é fazer tudo diferente. Como isso que a gente está fazendo agora. Um bate-papo online.
Exatamente, coisa que, na verdade, eu acho que isso daí veio para ficar, sabe? Porque as pessoas antes era muito digitação, hoje a gente ainda tem bastante a digitação que a gente manda o WhatsApp, mas a Uhum. gente tem cada vez mais falado com as pessoas pelo vídeo porque tem saudades, e eu acho que isso pode perdurar. Exato. Agora, falando sobre essa parte de emoções, e você que é expert em storytelling, conta um pouquinho para a gente o que é o storytelling e como que a gente faz esse link das emoções no storytelling, que eu acho que isso é muito bacana. E lembrando assim que o storytelling, gente, é uma ferramenta que veio para ficar, é um nome super chique, etc. Mas é algo que é para todo mundo e o tempo todo, para uma conversa até normal. Conta um pouco para a gente, Nô. Na verdade, é tão antigo que os homens da caverna já usavam storytelling. Já quando eles saíam para as caçadas, a família ficava em casa, no retorno, ficavam à roda da fogueira contando a história das suas experiências. Então é muito antigo, é muito antigo. E Aristóteles foi lá e olhou a história, ele falou, peraí, tem que ter alguma coisa que muda o jeito da gente conversar. Que ele definiu em primeiro, segundo e terceiro ato, porque tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E é nisso que Verdade. o storytelling se transforma. Por muito tempo, o storytelling foi só coisa de cinema, da publicidade. E hoje, de uns 10 anos para cá, as empresas se deram conta de que também é possível usar o storytelling na gestão, em processo de vendas, para recrutar pessoas. Você pode usar esse poderoso instrumento para absolutamente tudo, porque é uma comunicação empática, é uma comunicação emocional. A gente fala de coração para coração. Por isso que as emoções estão tão fortes dentro das histórias. Exato, e tem aqui a Silvia Rothstein, que está lá em Israel, ela falou que as nossas emoções estão como uma montanha russa, antes da pandemia e depois da pandemia, ou seja, a gente realmente tem que lidar, na pandemia a gente está tendo que lidar com essas emoções e depois a gente vai ter que lidar também, né? Sim. Porque ela com certeza já está passando por uma situação nova, porque lá em Israel eles já liberaram, né? Não tem mais Ah, isolamento social. Então, ela já está num outro momento. E nós ainda não fomos liberados. Agora, você falou uma exato. coisa super legal. Você falou uma coisa que antigamente a gente só. Você sabe que eu sou publicitária, na verdade eu sou formada pela SPM, então eu trabalhei a vida inteira nesse mercado. E naquela época, os perennials, né? Porque nós já somos perennials, né? A geração daquelas Uhum. mulheres acima de 40 que elas gostam e vivem em todas as gerações, dos gostos de todas as gerações. E nós, e pessoas mais ou menos aí que se igualam a gente na faixa de idade, da geração do Baby Boomers e geração X, usou muito storytelling na época da publicidade, porque a Sim. gente tinha que contar como ia ser aquela peça, aquele filme, aquele tema da propaganda nos storytellings e passar, como você disse, através desse storytelling, a gente tinha que passar todas as emoções e tudo que a gente queria comunicar para o cliente final, né, para o consumidor. Pois é, exatamente, porque são as emoções que conectam o humano. As Isso. emoções, elas vão dar atenção para a história. Porque se você começa a contar uma história e não coloca a tua emoção, vai ser uma história frouxa. Eu não vou me conectar com você, porque aquilo que você fala não faz sentido para mim. A partir É, do momento que você passa para mim a tua emoção, aí eu sinto também. Por que a isso. gente chora quando vai ao cinema? Assistir um filme que você sabe que é só uma história, uma ficção, mas aquilo nos toca. E a gente se emociona e chora. Porque ele está mostrando uma coisa que é humana. Eu sou humana, eu Exato. sinto todas as emoções. Exato. Eu acabo sentindo, e aí, empaticamente, a gente acaba absorvendo aquela emoção. E aí eu acho que tem uma porção de coisas, que é o tom de voz, que é a velocidade da fala, e a gente tem alguns argumentos mais que é a comunicação não verbal, e ainda a gente tem uma sonoplastia atrás que ajuda bastante nisso, né? Sem dúvida, sem dúvida.
Tudo isso interfere na comunicação, na verdade. A maneira como a gente se expressa, o nosso corpo fala muito mais do que as palavras, e isso afeta o outro que está nos ouvindo. Porque tem uma coisa, né, Lucila? A gente não escuta o que o outro fala, escuta o que a gente quer escutar. É o que está dentro da nossa realidade. Isso é perfeito. Isso é perfeito. E quando você fala isso, e a gente fala de storytelling, que é escrever histórias, né? De como a gente escreve as histórias. Quando a gente... Um fato bem, bem marcante é assim... quando eu tenho um livro e eu leio aquele livro, e eu vejo depois um filme, todo mundo fala, nossa, o livro é muito mais legal. Porque quando você vê o filme, ele já está pronto ali, você não tem o poder da imaginação. E quando você lê uma história, o bom escritor que traz essa emoção, que coloca você na emoção, o bom escritor, ele faz com que você entre dentro daquela história, trazendo toda a emoção daquele personagem. E você viaja na sua história, né? A gente pega na mão do personagem, a gente torce por ele, a gente fica com raiva dele quando está tão óbvio um caminho e ele vai para outro. Verdade, verdade, verdade. Verdade. O roteirista do filme, da novela, ele tem que reduzir. Não dá para ele colocar o livro tal qual ele está escrito, né? Então, muita gente fala, o filme estava muito diferente do livro. O livro foi mais emocionante. Claro, eu pude criar as minhas personagens. Eu crio, eu vou com elas. Eu caminho com elas da primeira até a última página. Exato. Passando raiva, chorando, rindo, me divertindo. Acontece de tudo. Exato, e colocando nos detalhes, né? E alguns detalhes, quando a gente traz a história, e alguns detalhes são, assim, pontos pequenos, mas que podem desabrochar ali num caminho e trazer essa emoção, né? Quando eu coloco as palavras te levam para uma emoção. E não mais aquela sonoplastia, aquele fundo, aquelas coisas, né? Não, exatamente, são as palavras. E aí que a gente vê hoje essa sacada da empresa que ela pode utilizar, né? Porque vamos olhar para o papel da liderança. O líder, normalmente, ele se coloca num papel de super-herói, que ele não pode mostrar as suas vulnerabilidades, então ele tem que ser forte o tempo inteiro ali, né? E muito pelo contrário, são as vulnerabilidades que conectam as pessoas, porque antes de ser um gestor, ele é um ser humano, ele está vestido num papel, mas ele é humano como nós somos. E por isso vem esse sentimento, ele se distancia, às vezes, dos colaboradores da equipe, por essa razão, porque eu tenho que ser forte, eu sou super-herói, eu não posso fraquejar. Que pena! É muito interessante o que você está falando, quando a gente fala da vulnerabilidade, que a gente está trazendo os nossos sentimentos e expondo os sentimentos, né? Então, você trouxe aqui, quando a gente está falando de um líder, o líder, ele vem, ele acha que ele tem que saber tudo, ele acha que ele tem que ser forte, ele acha que ele não pode dar uma escorregadinha, ele acha. Por uma questão de coisas, até por cultura, né, que a gente trouxe dessa forma que o líder tem que ser assim. E de um tempo para cá, e a gente está falando de muito tempo não, a gente está falando no máximo de 10 anos para cá, nós em especial, né, os coaches, mentores, etc., estão trazendo a realidade de que, primeiro, o líder ele é um ser humano, e o ser humano tem sentimentos. E o ser humano, ele tem sentimentos, tanto os sentimentos que a gente diz, os agradáveis, quanto aqueles que são desconfortáveis ou limitantes, né? Que são de sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, de medo. Eu queria saber, e levante um dedo aqui, quem nunca teve um medo quando estava trabalhando ou quando estava em alguma situação. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, é assim, quero saber... Medo a gente tem. Agora, quero saber o seguinte. Quem teve a coragem, né, de ser imperfeito, de trazer essa vulnerabilidade, dizer, pessoal, olha, eu tenho determinada situação que eu tenho medo e eu não sei resolver, eu preciso
compartilhar aqui. E eu acho que é muito disso que a gente está falando nas histórias das pessoas, nesses storytellings. Conta um pouco para a gente sobre isso. Oi, Dado. As histórias, elas nos conectam demais, é incrível. Eu estou me lembrando, você falando aí, eu me lembrando, falei, quando eu estava liderando um time dentro do banco, em que momento? Teve um momento que foi muito interessante. Sabe, antes de você conhecer o perfil de cada um, como é que você lida com as pessoas? Euzinha tratava todos como se fossem iguais a mim. Então, dá uma tarefa, sai fazendo. Não tem por que não fazer, simplesmente faça. E, de repente, alguns não faziam. Por que não faziam? Porque a tarefa não foi passada do jeito que ele precisava ouvir. Aí, depois que eu conheci programação neurolinguística, que eu conheci o coaching, eu sentei com a equipe e conversei com eles. A partir de hoje, nós vamos fazer diferente. E teve um em especial que eu pedi para ele ficar. Falei, eu quero conversar com você. Ele falou, o que foi, chefe? Aquele jeitinho dele. Eu falei, eu quero te pedir perdão. Ele falou, como assim? Que isso? Você não fez nada? Eu falei, fiz sim. Eu te trato como se você fosse igual a mim, mas você é diferente e eu te respeito por isso. E eu preciso de você do jeito que você é. Então, Olha, ele falou, nossa. Eu falei, então, aí eu expliquei para ele o que era, qual era o sentido, e a partir daquele dia foi maravilhoso para eles e para mim também. Porque acabava que pensando desse jeito, que todos são iguais a mim e nem todos entregavam, eu trazia serviço para casa, porque eu tinha que entregar. Absurdo. Olha a falta de consciência, de formação, de desenvolvimento do outro. A partir desse momento eu comecei a desenvolver a equipe, porque cada um tinha o seu valor. Que legal, você trouxe essa história e eu me lembrei de uma outra história também. Olha como que a gente vai lembrando, né? A memória é bacana. Eu me lembrei o seguinte, eu trabalhei em algumas empresas e essas empresas, elas tinham uma história, né? Eu trabalhei na Lego Brinquedos, eu trabalhei na Polaroid, e eu me lembro que sempre quando eu chegava para fazer uma apresentação inicial, de comercial, enfim, parceria, o que fosse, eu sempre trazia, resgatava essa história, porque o que eu imaginava, né, na minha cabeça naquela época, que já era isso, já era storytelling, né? Uhum. O que eu fazia? Na hora que eu ia conversar com alguém e trazer e apresentar a empresa, eu trazia a história real da empresa. Que eu não sei se você sabe, mas é assim, a Polaroid, como que ela surgiu? E aí, era essa história que eu trazia. A Polaroid surgiu de um fotógrafo que ele fazia fotos normalmente, e um dia ele está fazendo uma foto no parque, no final de semana, etc. E tinha uma filhinha pequenininha, e ele tirou a foto e a filhinha falou, eu quero ver a foto. E ele falou, não, mas acontece que tem que revelar, tem um processo, demora um tempo. E ela falou, não, e começou a fazer aquela birra de criança, que ela queria ver aquela foto. E o pai, ele ficou muito tocado com isso, porque ele falou, puxa vida, olha, eu, um fotógrafo, não estou conseguindo mostrar para minha filha o que ela quer. E a partir daí ele começou a desenvolver e trabalhar numa foto que pudesse ser revelada, né, no momento que foi tirada, isso estou falando há muito tempo atrás. E aí ele inventou a tal da máquina Polaroid, que é a máquina que você tira, e você até tem uma aqui perto, viu? Nem sei onde que tá, mas tem uma câmera bem aqui pertinho. E é uma foto que a gente tira e sai na hora. Então, quando eu levo essa história, eu conto a história real do que aconteceu, eu trago uma emoção, porque eu estou trazendo justamente a emoção dessa criação, dessa história, e é isso que a gente está falando, o storytelling, ele junta essa emoção. Me lembrei também, a Adri Cabral está falando aqui, a Adri Cox está falando que história legal da Polaroid, e tem outras várias. Quando eu trabalhei no Wet n Wild, também teve uma história super legal. A história do Wet n Wild, e ele cresce dentro disso, né? O parque, ele foi criado porque o John Milley, que era o dono do parque lá na Flórida, nos Estados Unidos, ele foi na Shamu, lembra da Shamu? Que a Shamu vinha e ela está lá até hoje, na verdade deve ser a 28ª Shamu que tem lá no SeaWorld, nos Estados Unidos, em Orlando. Mas ele foi assistir a apresentação da Shamu e é muito calor lá. E a Shamu mexeu o rabo. E na hora que ela mexe lá o rabo, ela joga água em todo mundo. E todo mundo ficou estava com muito calor e se refrescou com aquelas gotas da água.
E por causa disso, ele ficou olhando, ele falou, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque aqui é um lugar de muito calor, e eu preciso aproveitar isso que eu estou enxergando e criar um parque. Na verdade, na realidade, o primeiro parque ele queria criar no fundo do mar. Ele queria criar um restaurante no fundo do mar, etc. Mas aí não rolou, e rolou dele construir um parque aquático fora da água, onde as pessoas pudessem brincar. Então, quando a gente fala do storytelling com a emoção, é disso que a gente está falando, né? As pessoas prestam muito mais atenção quando eu estou contando uma história, eu trago muito mais emoção, e isso faz parte tanto numa história boa quanto numa história ruim, né? Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, que é a questão de contar a verdade. Dentro da empresa, o storytelling é diferente do mundo do entretenimento. Porque no entretenimento a gente cria, pega aí os humoristas, o que eles fazem? Eles pegam uma coisa pequena e fazem uma coisa grande, brinca com a expressão da pessoa, com o jeito dela falar, tudo. E isso, ok, é entretenimento. Dentro de uma empresa, o storytelling funciona nesse sentido, respeitando missão, visão e valores da empresa. Então, ele tem que falar a verdade para os seus colaboradores, para os seus clientes, para associados. Tem que ser a verdade. Imagina o que aconteceu agora nesse mundo da pandemia, em que as empresas tiveram que rapidamente se adaptarem ao novo mundo. Algumas não vão sobreviver, não vão conseguir. Outras vão sobreviver, mas à custa de muito sacrifício. E se ela for honesta com seus colaboradores, eles vão junto. Como já ouvi muitas histórias de empresa que reuniu todo mundo, que contou a real situação, propôs ali um congelamento de salário ou até redução de carga horária, e as pessoas aceitaram, porque é um momento que todos nós estamos sentindo na pele. Não é um momento que só você sofre, só eu sofro. Não. Todos nós estamos na mesma tempestade, no mesmo mar, com embarcação diferente. É como a gente está vivendo agora. Então, a gente tem que apoiar o outro, e é a verdade. Então, o que é que diferencia o storytelling de aquilo que você falou? A gente se lembra das histórias, mas se eu pedir uma lista, fala, qual foi a lista de supermercado que você usou há um mês atrás? Você vai se lembrar? Provavelmente não. Mas se te perguntar, como foi o primeiro dia que você foi ao supermercado nessa pandemia? Aí você vai se lembrar. Bem lembrado. Eu me lembro muito bem de chegar lá no supermercado, tem a higienização do carrinho, todo mundo de máscara, higienização da pouca gente, supermercado pequeno controla. Então a gente vai se lembrando, fala, puxa vida, que mundo é esse que eu estou vivendo? Por que a gente está assim? Para se proteger. Na verdade, é isso. Então, as histórias nos impactam demais. Até para apresentar um relatório, dá para contar história. Ao invés de chegar e pá, o número é esse. Conta uma história, de onde vem esses números? Como que aconteceu isso? Aí tem gente que fala assim, mas o pessoal lá do alto, do topo da pirâmide, só gosta de ver o resultado. Eu falei, começa pelo fim. Mostra o resultado e fala, a gente conseguiu isso assim. É muito bom isso. E eu vou acrescentar isso no que você está falando o seguinte. Primeiro, quando a gente realmente tem que apresentar alguns resultados, e como você disse, tem alguns momentos em algumas áreas que eles gostam que comece pelo fim. Na verdade, é o tipo de pessoa, né? Tem gente que já quer saber o final, e aí você começa pelo fim. E eu diria o seguinte, você começa pelo fim e você comece contando os seus sentimentos. Quer dizer, você fala o resultado, depois você diz os seus sentimentos que você teve para chegar naquilo. Né? Como é que foi para você chegar naquilo? Aí sim, você coloca o storytelling dentro de repente, de uma reunião até. E linkado com aquilo que a gente falou. Da vulnerabilidade. Tem um livro da Brené Brown que eu gosto muito, que é um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown fala muito sobre tudo isso, e ela traz muito essa questão de que quem disse que nós temos que ser perfeitos, primeiro? Quem disse que todo mundo é perfeito? Quem disse que eu não posso dizer o que eu sinto?
Então, está acontecendo uma transformação de cultura, né? Nós estamos chegando no entendimento de que se pode falar, porque nós viemos de uma área que há 20 anos atrás, essa palavra sentimento, emoção, de jeito nenhum, não passava na porta de uma empresa. As pessoas não tinham sentimento. Mas isso, se a gente for trabalhar com a evolução que teve a nossa cultura, que nós viemos lá da Revolução Industrial, depois disso houve a Revolução que veio junto com o petróleo, depois a gente veio junto do comecinho da tecnologia, e isso foi transformando todo o nosso modo, e as gerações foram se transformando. Tanto que se a gente pegar uma geração agora dos millennials, ou um pouco antes, né, a Z, hoje elas falam, essas gerações falam de propósito, essas pessoas falam de meaning, de significado, e nada mais que está junto com o significado que os sentimentos e as emoções. Exatamente. E aí também é acho que travou. Outro gancho que você me deu, que é a questão de colocar um propósito na comunicação. Quando eu quero usar o storytelling, na verdade, eu planto o que eu quero que fique na cabeça das pessoas. Então, eu vou abrir uma palestra, eu vou abrir uma reunião. Qual é a mensagem que eu quero que fique ali com aquele pessoal? O que eu quero que eles levem? Então, por isso que a gente fala que tem que ter começo, meio e fim. Lá no começo, se eu começo falando de laranjas, eu vou terminar com laranjas. Que se eu terminar com abacaxi, a história está fora de contexto. A não ser que queiramos uma salada de frutas. Então, a gente já põe lá no comecinho. Era uma vez, eu tinha frutas em casa, era laranja e abacaxi. E no final eu fiz uma salada de franga, de fruta. Ou não dá. A gente não pode criar personagens no meio da história, né? A gente já tem que começar começando. Eu começo contando uma história. Não preciso fazer toda aquela moldura, um preâmbulo, que é cansativo. As pessoas ficam pensando, mas espera aí, onde é que ela quer chegar com isso? Na verdade, é chegar falando mesmo. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é sobre o nosso futuro aqui na empresa. Todo mundo já sabe. Não adianta falar, olha, como vocês sabem, o noticiário, blá, blá, blá. Todo mundo sabe disso. Então, eu não preciso fazer toda essa moldura. A gente está ali para escutar. Todo mundo está aflito, querendo saber o que vai ser depois. E não tem nenhum Cristo que saiba. Se alguém falar que sabe, eu falo assim, vai, tá mentindo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Precisamos chegar lá para ver o que. Tem que ter, assim, aquilo que você falou logo no começo. Estamos vivendo um tipo de emoção hoje. E quando passar tudo isso, quando tiver vacina, que a gente já tiver mais tranquilidade, mais segurança para viver, aí a gente vai ter outras emoções, diferente dessas que a gente está vivendo agora. Que a gente está vivendo muito um momento de luto mesmo, de insatisfação, de angústia, de medo. A gente fica com essa medo de contrair a doença, medo que alguém da família, alguém conhecido pegue a doença. Tudo isso leva a gente para um momento emocional muito forte. É muito forte. A gente, vamos dizer, há 4 meses atrás, um pouco mais, ano passado, até uns 4, 5 meses atrás, eu dava treinamentos, né, presenciais, e um dos últimos treinamentos que eu dei, eu falando justamente de liderança e tudo mais, estava falando do mundo VUCA, que o mundo VUCA ia chegar, o mundo VUCA ia chegar, e o mundo VUCA é o V de vulnerabilidade, o de uncertainty, que na verdade é incerteza, o C, que é de complexo, e o A de ambíguo. Mas eu aprendi recentemente, eu amei o que eu aprendi recentemente, que nós não estamos no mundo VUCA, nós estamos no mundo MUVUCA. E o mundo MUVUCA é o M de meaning, propósito, significado. É isso que está todo mundo olhando agora. Qual é a razão disso tudo? Qual é a minha razão? É o começo do olhar para dentro, né? Dizendo o que eu estou fazendo neste momento para mim, o que eu estou fazendo para os outros, o que será que eu tenho que me ajustar, ou aceitar, ou remodelar, ou reinventar, que é o meaning. O U é de universal, é o mundo. Sei lá, se isso está sendo a Terceira Guerra Mundial, né?
porque pegou o mundo. Será que era isso que seria a Terceira Guerra Mundial? Não tem um lugarzinho que ficou sem ter esse impacto disso que está acontecendo. E aí a gente entra no VUCA, né? Que é No VUCA, a que a gente vulnerabilidade e a complexidade. viveu na prática, todos nós vivemos na prática o VUCA e a MUVUCA nesse Isso. momento. É uma coisa muito incrível, porque essa é a história que a gente está vivendo. Uma história jamais pensada por nós que estamos nessa geração. Quem viveu uma situação parecida foram aqueles que tiveram na época da gripe espanhola. E que faz muito tempo, hein? Pois é, faz só 100 anos. E a gente está vivendo a mesma experiência, tendo os mesmos cuidados. A parte de higienização, eu vi um vídeo do Falabella, que ele pesquisa, eu achei o máximo, que ele fala exatamente o que a gente sabe: use máscara, lave as mãos, higienize e tal. Aí ele fala, isso aqui foi de 1929. Olha só. Olha a história de onde vem. Olha da onde vem. E quando a gente fala isso, né? Quando a gente volta para isso que a gente falou e que você falou, né? As pessoas e as empresas e os executivos e os líderes e gestores, enfim, todo mundo, na verdade, se juntar com essa história do Muvuca, né? Do meaning, do propósito. Hoje, quando eu penso no propósito e quando eu olho para dentro de mim, começo a ter um olhar para dentro de mim, para trazer o meu propósito, porque é só meu, ele é único e vem de realmente dentro de mim, eu junto tudo isso com essa situação, como disse a Adriana, disse aqui agora há pouco, né, a pandemia trouxe humanização. Na verdade, não foi a pandemia, ela só fez com que nós colocássemos para fora aquilo que a gente já tinha lá dentro, mas que em nenhum momento a gente tinha parado para escutar. Então, quando eu estou falando do storytelling, que é contar uma história, e hoje nós estamos contando histórias, eu tenho visto pessoas contando que os avós, falando com os netos, estão contando isso, a Adri está falando que aflorou, isso mesmo. As pessoas estão começando a contar as histórias. Então, eu me lembrei outro dia de uma sobrinha minha, quando era pequenininha, ela estava de trancinha e ela estava no telefone comigo. E ela falou, olha tia, olha a minha trancinha. E aí eu me lembro que eu falei, eu não estou conseguindo ver, Aninha, tal, como é que é isso? E aí ela começou a me contar como estava a trancinha dela. A mamãe pegou meu cabelo, prendeu do lado, deu umas tracinhos. Isso é contar uma história. E aquilo que a gente completou depois, né? Quando eu vou contar uma história, seja ela na área executiva, dentro de uma empresa, seja ela num artigo que eu vá escrever, seja ela num livro que eu vá escrever, ou até num podcast, que hoje em dia a gente tem que se atualizar, ou numa live, né? Quando eu estou fazendo uma live, quando a gente junta essas duas coisas, que aí é uma contar de história, quando a gente junta essas duas coisas, a emoção, ela está muito ligada, muito. Porque se eu faço, vamos supor, uma live ou um podcast no mesmo tom de voz, e não trago minha emoção aqui na minha fala e na minha comunicação, eu provavelmente não atraia tantas pessoas. É verdade. E aí, tem aquela coisa de expectativa das pessoas. Porque que a história ela nos conecta, ela nos faz ficar grudadinho ali escutando, eu quero saber mais. Eu ouvi alguém comentando esses dias da questão do repórter, que ele simplesmente passa a mensagem sem nenhuma emoção. Então, ao mesmo tempo que ele está falando, morreram milhares de pessoas, olha, teve uma festa ali, sabe? Da mesma maneira. Então, as pessoas sempre falam, pô, cadê a comoção? Cadê o que ele está passando? Ele só está lendo o material? Então, o bom repórter, ele, na verdade, ele também passa a emoção dele no jeito de falar, porque ele também é humano. Mas aí vem a questão dos padrões, de como que o repórter tem que agir. Ele tem que ser imparcial, ele não pode se envolver nas coisas e blá. Só que quem está do outro lado quer sentir isso. Porque eu sou humana e estou querendo escutar um humano também. E aí, voltando nessa questão de
despertou, aflorou na gente esse sentimento, porque até então nós estávamos criticando a tecnologia porque ela estava afastando as pessoas. Era comum, numa rodinha, no restaurante, as pessoas todas conectadas no seu celular, na rede social, e ninguém falava com ninguém. Houveram restaurantes que estavam premiando quem ficasse meia hora sem olhar no celular, ganhava um chopp. Eu achei isso ridículo. É verdade. Porque não tem coisa melhor do que conversar, de escutar o outro, de perguntar para a pessoa como ela está e escutar o que ela está sentindo. É a melhor coisa do mundo, de perguntar dos seus valores. Por que que você é desse jeito? De onde vem isso? Quando a gente toma esse tempo para conhecer mais o outro, você está se aprofundando na história dela e se torna uma relação muito mais humana. Então, eu estou olhando para um ser humano que é igualzinho a mim, que tem sentimentos, mas eu nunca me preocupei em saber de onde ele vem, o que ele faz, quais são os seus sonhos, quais são os seus valores, como que ele conheceu, aprendeu esses valores. E tudo isso a gente sabe que vem lá da nossa infância, aprendendo pelo que a gente vê, ouve e sente, e a gente distorce um bocado aquilo que a gente vê dos nossos pais. E a gente cresce com isso, achando que é verdade. Você está falando isso, eu me lembrei agora, eu tenho uma das atividades que eu faço, uma das dinâmicas que eu faço quando eu dou treinamento, para não ficar aquela coisa das pessoas, eu sou fulana de tal, blá, blá, ficar aquela coisa que fica meio chata, eu normalmente peço para as pessoas ficarem em dupla, uma contar a história da vida da outra, e a outra escutar. E depois esta outra vai contar, eu, por exemplo, eu vou contar, você me contou a sua história, e eu vou contar para o grupo o que eu peguei. Lógico que a gente está trabalhando aí uma série de coisas, como escutativa, presença, atenção, uma série de coisas. Mas dentre elas tem o storytelling. Por quê? Porque eu, pegando os pontos principais da sua história, que eu consegui perceber. Além disso, quando você me contou a sua história, eu pego em algumas situações, né? Se a gente conseguir não julgar, porque o julgamento, normalmente ele vem, mas eu pego os dados principais e eu consigo entender o que está atrás daquela sua fala. É uma fala que veio com aflição, ela ficou triste, por quê? Porque, de repente, naquela fala ali, eu trouxe uma tristeza, eu não falei que eu estava triste, mas eu trouxe uma tristeza. Manifestou. É muito legal isso. E é tão interessante, Lucila, que a gente, quando olha para a linha do tempo, quantas características comportamentais a gente é capaz de identificar por meio das emoções, por meio dos nossos comportamentos. Eu me lembro de essa é muito legal, porque eu tinha só 4 anos de idade, olha só como já era. Olha só. Pois é, 4 anos de idade, morava numa cidade pequenininha, lá em São João da Ponte, norte de Minas Gerais. E o pessoal de lá fazia romaria para Bom Jesus da Lapa. E não tinha ônibus, eles iam de pau de arara. O meu tio tinha um caminhão, botavam uma lona, tábuas naquele caminhão, eu não sei quantas horas de viagem que eram, mas era muito tempo. Eu sei que o belo dia eu acordo, um movimento na minha casa, eu levantei, tinha muita gente em casa, e eu grudei na minha mãe e falei, eu vou, eu não sabia para onde, mas eu ia. Ela falava, não dá para ir criança, tal, mas eu vou, até que ela pegou minhas roupinhas lá, me jogou em cima do caminhão e eu fui. Eu fui para Bom Jesus da Lapa com os meus pais, teve acampamento na estrada, eu me lembro de poucas coisas, mas eu me lembro de um acampamento, então era longe, tinha que dormir na estrada, e chegando lá eu me lembro de algumas coisas, alguns flashes, né, do tipo, a porta da pensão que a gente ficou era enorme, porque eu era minúscula, não é a porta que era grande. E isso me faz, quando eu me lembrei dessa história, eu falei, gente, como eu era teimosa. Mas a minha teimosia, ela trouxe o comportamento de persistente e determinada que eu sou. Se eu não tivesse sido teimosa, eu nunca teria feito uma viagem com os meus pais, porque eles morreram muito cedo. Então, aquilo ali foi o meu momento, foi uma coisa que marcou a minha vida, com 4 anos de idade. Ai, olha que coisa interessante. E você traz essa história, e quando você traz, olha que legal, você contou essa história agora, você traz uma emoção atrás disso muito grande.
você traz no seu falar, você traz na forma que você está dizendo e dos pontos que você colocou aí, dos pontos importantes que você colocou, o quanto que isso era importante. Então, essa fala sua, essa história que você traz, ela é extremamente sensível, né? A gente é extremamente sensível e com muita emoção. Que é isso que é o legal, é assim. Agora, o mais legal, eu diria para você, assim, é quando eu trago essa emoção e quando eu reconheço essa emoção, porque isso é extremamente importante. Uhum. Primeiro, eu trabalhando bastante com esse negócio de inteligência emocional, né, das emoções, equilíbrio emocional, por algum motivo, na verdade a cultura, o jeito que fomos criados e tudo mais, a Neide Guzmão está dizendo que é uma linda história. É minha tia, ela sabe. Ela estava dando Bem, aquela linda tia. história. Quando a gente traz essas histórias e que a gente traz a emoção dentro dela, e trabalhando muito com isso de sentimento, como a gente disse lá no começo, em geral, um gestor, um líder, ou mesmo não precisa ser nem um gestor, nem um líder, não precisa ser nada disso. Uma pessoa normal, nós, sem nenhuma função atrás da gente. Uhum. A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar nossas emoções para fora e dizer os nossos sentimentos. Então, voltando um pouco que a gente estava falando, né, de como as emoções, qual é a relação que as emoções têm com com o storytelling, é justamente que quando eu realmente resgato a minha emoção, eu acredito que eu posso fazer uma conexão com a outra pessoa e eu me permito estar vulnerável, a sensação é muito boa. Eu, desde que comecei a aprender isso, comecei a trazer as minhas emoções e dizer realmente, puxa, isso me deixa feliz, puxa, olha, fiquei o meu sentimento com relação a isso. E eu tenho colocado isso nos meus relacionamentos com parentes, com o marido, com amigos e tudo mais, e eu trago essa informação e eu percebo como isto é assim uma pequena coisa, mas que mexe demais. Mexe. É maravilhoso quando a gente se abre para outra pessoa. Porque a história é isso. Quando você fala assim, qual a importância da emoção no storytelling? É ela que vai dar atenção na história. Quando a gente E começa a ler um livro, que a gente não consegue parar de ler aquele livro, ele nos cooptou, ele está ali, ele grudou na gente, porque ele tem a ver, a gente se identifica com a história e quer saber o que vai acontecer com aquele personagem. Ou na história ou numa série também, isso acontece. Quando você está acompanhando a emoção, se identifica com aquele personagem, ele vai e você vai junto, e você não quer parar de ler. Às vezes, vara à noite lendo um livro, porque as emoções te pegaram ali de tal forma que você não consegue largar. É importante demais. Então, a gente, para escrever uma boa história, tem que ter um planejamento. Quando eu falo isso dos cursos, o pessoal fala, como assim planejar? Que isso? Tem que planejar sim, porque a história bem estruturada, primeiro ela começa com o quê? Lá na primeira parte. O que eu quero transmitir? Qual é o meu objetivo? Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu tenho um quê? Depois vem a segunda parte, o segundo ato, que é o desenvolvimento. É o como. Como eu vou fazer isso ao longo da história? E depois o final. Por que eu estou fazendo isso? É a mensagem final. Qual é o significado de contar uma história para uma pessoa, para uma equipe, para um cliente, para um grupo de amigos? Qual é a real necessidade de contar e qual é o propósito disso? Então, a gente precisa ter uma estrutura que elas tenham os detalhes, e quanto mais complexo for, mais detalhes tem o tema, né? Mas ele tem que seguir. Esse aqui é o simples de tudo, é o que, como e por quê. Isso aqui é bem simples para a gente... então, Se não tem resposta... como e por quê? Se não tem resposta, se você começou a escrever um artigo, você perguntou o que é que eu quero falar nesse artigo, não tem resposta, volte e reescreva. Como eu vou desenvolver esse artigo? Como que eu vou falar? A liderança no novo... O conflito da liderança no mundo pandêmico. Vamos lá. Então, o que eu quero falar? Quero falar sobre o conflito da liderança no mundo pandêmico. Como que eu vou falar sobre isso? Vou pesquisar algumas pessoas que estão vivendo esse momento, entre líderes e liderados, qual é o comportamento, tal. E vou finalizar como?
vou finalizar dando uma dica para eles de como melhorar esse comportamento, que tem caminhos para melhorar. Porque a gente só muda o contexto, mas nós somos humanos e já vivemos essas situações N vezes. Não do tamanho que é essa, mundial. Mas conflitos pequenos a gente vive o tempo inteiro. Desde a hora que levanta até a hora de dormir, a gente vive uma história, que é muito interessante. Eu achei muito legal o que você falou de fazer um planejamento, que é o que, como e porquê, que você disse que para a gente montar uma história, escrever um artigo, seja lá o que for, a gente precisa, ou até para contar uma história, a gente já vai preparado para uma reunião para contar essa história e tem que estar com isso na cabeça. E é muito legal, porque eu tenho uma pessoa que é minha mentora de vida, que é minha tia, que é uma das grandes constitucionalistas do Brasil, se não a maior. Olha. E ela é uma pessoa que ela tem ai, esqueci o nome agora, que você faz a tese, é orientadora. Ela é orientadora de muitas pessoas. E quantas vezes eu não vi ela me dizer que pessoas que já estão na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que não têm esta metodologia que é o começo, meio e fim, e perguntando o que, como e por quê. E aí eu me lembro do seguinte, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, na ESPM, tinha uma matéria que chamava Metodologia Científica. Era assim, se a gente pudesse cabular aquela aula, a gente cabulava, porque a gente não entendia naquele momento o quanto isso era importante. Então, eu até faço uma ressalva aqui para quem é pedagogo, para quem é professor, e quando vai ter uma tese ou vai ter um trabalho de final de graduação, enfim, todo aquele fechamento, para explicar a necessidade e a importância que tem quando você vai escrever um artigo, uma tese, um livro, seja lá o que for, a importância deste planejamento, desta colocação do que, como, porquê, e de você levar essa história de uma forma que vai atrair, porque da mesma forma que eu estou escrevendo uma história de um livro, que eu tenho que captar a atenção daquela pessoa e manter essa atenção, numa tese eu também tenho que fazer isso. Sem dúvida. No relatório de empresa eu tenho que fazer isso. Olha como é importante o storytelling dentro disso. Totalmente, porque olha a dificuldade que é ler uma tese. Eu muitas vezes começo a ler, o tema é atrativo, eu vou ler essa tese. Não anda. Ela não anda, não é fluida. A história tem que ser fluida, ela tem que deslizar. Então, quando ela é bem planejada, a gente consegue dar fluidez na história. E reescrever muito. Por quê? Você vai lá fazer uma palestra. Pelo fato de conhecer o tema, é só chegar e falar... Isso aí é uma pegada tremenda, principalmente pessoas que têm muito conhecimento. Aí ela acaba misturando muitos conhecimentos, aquilo que eu disse, mistura laranja com abacaxi, quando deveria falar só de um ou do outro. Então, a gente precisa ter isso. Se eu estou aqui falando com você de storytelling, o tema é storytelling. Ele até... é uma ferramenta que acompanha o coach? Sim, ele é uma ferramenta que acompanha o coach, porque quem busca um processo de coaching, ele está buscando alguma mudança, alguma transformação, ele está vivendo uma história, ele quer viver outra história. Então, não deixa de ter o storytelling ali, naquela jornada dele também, né? Porque o coaching é uma jornada. O storytelling, se a gente olha para o mundo do Joseph Campbell, que ele fez as 12 fases da jornada do herói, que é encantadora, é uma metáfora linda, que mostra, quando eu paro para pensar naquela metáfora, desde a hora que eu me levanto, principalmente quando tem que sair, que agora não tem trânsito, está em casa o dia inteiro, né? Mas se você tem que sair de casa para chegar em algum lugar, você passa por todas as fases da jornada do herói. Você sabe de cabeça essa metáfora e essas 12 fases? Mais ou menos. Eu posso contar assim no geral. Porque primeiro ela começa assim. Estou quietinha no meu canto, recebo um chamado. E fico na dúvida se vou seguir o chamado ou não vou. Mas aí eu decido ir. Na época da pandemia, por exemplo. Esse chamado foi naquele primeiro momento, quando anunciaram o primeiro caso no Brasil. Ali foi um alerta. Falei, peraí, a minha vida vai mudar? Mas eu não quero mudar a minha vida. Aí, de repente, vem todas as recomendações. Então, vamos supor que esse é o mentor.
É o momento que eu vou perguntar para uma pessoa que eu gosto, e aí, esse negócio é sério mesmo? O que você acha? Eu acho que você tem que seguir. E para você seguir, ele vai me dar as ferramentas, que é o meu mentor. Então, eu saio do meu mundo comum, o mundo que eu domino, o mundo que eu conheço, que eu tenho segurança, e vou entrar num mundo especial, que eu não conheço nada. E ali a gente começa a explorar. Então, no meio desse caminho, eu encontro aliados, eu encontro inimigos. Então, que são as nossas crenças e valores. A gente passou medo, a gente teve momento de epifania, teve de tudo nessa jornada. Entendi. E agora, a gente está chegando assim, eu penso que nós já passamos do meio da jornada. Quando chega no fundo do poço, quando você anda até o meio da jornada, é como se você estivesse lá no fundo da caverna, sem força, que não sabe mais nem como lutar para sair dali. Mas aí, de repente, você abre os olhos e consegue ver um brilho. É o tesouro que você está em busca. Aí você se arrasta até aquele tesouro. Ali você começa a colher o aprendizado, que eu acho que é a curva que nós estamos vivendo agora, que é colhendo o aprendizado. Não adianta querer fazer tudo, porque você não sabe se tudo que você faz agora vai servir para depois. O que eu posso fazer agora? O que é possível. Então, eu cheguei ali, reconheci o meu tesouro, eu pego o meu tesouro e vou seguindo adiante para chegar lá no meu ponto de partida, mas eu já não chego mais como eu era. Eu vou chegar uma pessoa diferente, talvez não totalmente transformada, mas com algumas mudanças que serão definitivas na minha vida. Ah, que legal! É a jornada do herói. A jornada do herói. Então, isso, quando você olha para o teu dia, desde a hora que você se levanta até a hora que vai dormir, provavelmente você passa por todas as fases. Porque o nosso dia, a gente tem objetivos, enfrenta obstáculos, mexe com as emoções, são os conflitos, enfrenta um dilema e tem que tomar uma decisão, eu tenho que ir por esse caminho ou por aquilo, e aí as emoções afloram mais ainda, até que você toma uma decisão. Essa é a melhor? Não sei. Mas é por aqui que eu vou. Então, é que eu consegui chegar, a escolha que eu fiz, é onde eu consegui ter alguma informação para tomar alguma decisão, né? Para tomar uma decisão, exatamente. Então, e aí, no mundo VUCA, fica muito claro que a gente toma a decisão na hora. Ela está sendo errada, não sei. Se amanhã eu descubro que ela está errada, ou daqui a uma hora, eu volto e tomo de novo outra decisão. Aí vem naquele quadrinho que eu falei aquele dia, falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Não se falha mais nisso, falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Que é o aprendizado, é muito legal isso. É o aprendizado, porque errar uma vez, tudo bem, eu acho que é compreensível, é o aprendizado. A gente nunca passou por essa situação. Então, de repente, olha, tem que fazer home office. Todo mundo acertou? Provavelmente não. Teve muitos erros na primeira semana, mas foi possível consertar. Foi melhorando, né? As pessoas foram melhorando nisso. Foi acontecendo. Você sabe que você está falando isso daí, e eu estou pensando aqui lá com tudo isso que você está trazendo. É muito interessante essa jornada do herói. Quando a gente fala que a gente passa por tudo isso, ela tem uma sequência, inclusive, para ter um caminho, um caminho até ligado a essa história do storytelling, né? Para eu contar uma história, porque eu tenho ali momentos certos ou não, e me veio também tudo isso, o nome que hoje é chiquérrimo, eu acho chiquérrimo esses nomes que eles trazem hoje, que a gente tem que se habilitar e usar com eles, mas o tal do agility, né? O agility é isso, eu faço, eu erro, eu conserto, eu faço de novo, eu melhoro, talvez não esteja muito certo, mas eu caminho por um caminho um pouco melhor do que aquele que eu estava vindo. E é como você disse, no começo da pandemia, ninguém sabia mexer com esse negócio de vídeo, Zoom, nada disso. As pessoas faziam uma confusão danada. Hoje, o pessoal está ótimo, eu já estou bacanérrima, mexo no computador, mexo no celular. Nunca imaginei que eu fosse ter essa habilidade. Então, a gente traz mais uma coisa com tudo isso, né? Quando a gente fala da habilidade, é que a gente tem que conhecer, né, alguma coisa, é a competência, né, que a gente fala, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Se eu não tiver esses três itens, né, esses três estereótipos ou características,
conhecimento, habilidade e atitude, eu não vou ser competente para aquilo, eu não sou habilidoso para determinada coisa. Sim. E quando eu estou falando de storytelling, que as pessoas podem falar, ai, que coisa, storytelling é contar histórias, inclusive existe cursos de contar histórias, né, que eu acho super legal. Uhum. E a gente precisa fazer o quê? Começar a treinar. Ah, É. eu não sei fazer relatórios do jeito que elas falaram, eu não sei fazer artigos, ou eu não sei escrever o livro. Treina! Começa a treinar. Vai errar o primeiro, não vai sair muito bom, o segundo mais ou menos, e aí eu vou melhorando a cada um que eu faço. Porque tudo na vida tem que treinar, não é? Tem que treinar, tem que reescrever. Aliás, para escrever um bom livro, você não escreve. Quem fala assim, ah, eu escrevo um livro e já mando para a editora. Provavelmente, ou ele é um super palestrante que faz palestra para milhares de pessoas e já empurra o livro naquela gente, aí ele vira best-seller, ou se ele for colocar para vender, ninguém vai comprar. Por quê? Primeiro é o respeito pelo leitor. A gente não escreve para nós. O bom escritor, ele escreve para o leitor. Se eu quiser escrever um livro para mim, eu vou escrever e vou publicar para mim, para minha família. E provavelmente ninguém vai ler. Porque a família... Achei ótimo. Achei ótimo. Só porque fala, poxa vida, ela teve tanto esforço, eu vou comprar. E põe lá, fica bonitinho na biblioteca, né? Agora, quando você planeja escrever um livro e se coloca na cabeça do leitor, você está entrando nas emoções dele. É aí que as emoções se conectam. Porque se eu ficar presa só nas minhas emoções, talvez eu seja egoísta demais, ou aquela que fica só vítima, se vitimizando das coisas, e o leitor fala, poxa, que saco ficar lendo esse livro, né? Então, a gente tem que se projetar na cabeça do leitor e escrever a história para ele. A história que eu estou escrevendo, ela não é minha, é dele, né? Aí eu consigo me conectar. Por isso que planejar é fundamental. Planejar a escrita de um arquivo, planejar uma reunião, planejar uma palestra, tudo. Tudo na vida, um bom planejamento. E não demora muito tempo para fazer isso. Você ganha muito mais tempo depois e vai contar uma belíssima história. E isso que você falou, contar história é um pedacinho do storytelling. A tradução, a letra é isso, storytelling, contar história. Tem excelentes contadores de história, profissionais, que vivem nas livrarias, em ONGs, e vivem por aí, até em empresa agora, elas estão contratando gente para contar história. Porque engaja. É muito legal. É muito legal. Mas o storytelling é muito mais rico, é muito mais do que isso. É você pegar a estrutura da história e aplicar na tua vida. Imagina você poder ressignificar um problema que te afeta, que aconteceu há anos, a gente carrega aquela dor, e de repente você reescrever essa história, aprender com o que aconteceu e muda a tua história de vida. Porque a minha história, ela poderia ser uma de vítima. Eu poderia estar aqui falando para você, eu perdi meus pais cedo, porque eu sou uma sofredora, porque blá, blá, blá. Eu poderia ser uma vítima da sociedade, uma vítima da situação. Mas eu reescrevi essa história. Eu entendi o momento de meus pais. Eu entendi a oportunidade que eles me deram para seguir a minha vida, para contar a minha história. Eu ressignifiquei. O storytelling tem esse poder. A gente pode reescrever a própria história. Olha, que bárbaro isso que você está falando. E eu vou acrescentar até um pouco mais. Como nós duas somos mentoras e somos coaches, eu vou acrescentar uma coisinha em tudo isso. Essa história e ressignificar essa história significa o seguinte, que a gente está olhando para frente. E a gente vai pegar uma história que nós não vamos querer entender a história do passado, absolutamente, porque não é, não é da nossa competência, mas a pessoa vai trazer a história da vida dela, aí ele fala, bom, e daí? O que eu faço com isso agora? Porque eu quero chegar em algum determinado lugar. Então, quando ela traz a história dela, ela ressignifica, ela revê, né, revisita alguns lugares e fala, não, agora, no passado eu fiz isso, mas agora, para ir para frente, para fazer o que eu quero, eu vou tomar este caminho ou aquele caminho, né, para fazer a tal da minha jornada. Sim, é isso. Vamos pensar assim numa questão de... Vou pegar um valor que eu via nos meus pais. Meus pais trabalhavam muito,
Mas eu nunca vi aqueles dois reclamarem da vida. Eles trabalhavam muito, eles eram felizes e eles davam atenção para a família. Então, eles conseguiam equilibrar o tempo dele. Qual foi a crença que eu trouxe para a minha vida? Tem que trabalhar muito para sobreviver. Porque a gente tinha uma vida muito simples. E aquilo, para mim, então, eles trabalhavam demais para ter o mínimo necessário. E aí, eu falei, caramba, como assim tem que trabalhar muito para sobreviver? Tem gente que não trabalha e sobrevive. Foi aí que eu fiz a ressignificação. Bruno, nós temos com 15 segundos, não queria te cortar, mas eles vão nos cortar daqui a 12 Eles segundos. vão. Então, eu vou te agradecer muito, que eu queria ficar mais 5 horas e nós vamos perder aqui o contato. Beijo para você e para todo mundo.